Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 13 de março, agora na Espanha, 9 horas e 58 minutos, no Brasil, 5 e 58 da manhã. Gente, a BTC aqui no gráfico diário, ancorado pela MM200, as três linhas do canal de Keltner e pela nuvem de Shimoku, está testando novamente de baixo para cima o rompimento da média móvel de 200 períodos. Na primeira tentativa ontem falhamos, chegamos a fazer a máxima em 84.539, recuou. A gente está na segunda tentativa. Não esperem a BTC romper a média móvel de 200 períodos, que já foi um suporte poderoso e agora está se comportando como uma resistência. É muitíssimo provável que isso aqui redunde numa bela cunha que vai ostentar um centro gravitacional imposto pela própria MM200. Então eu não me assustaria se nas próximas horas a BTC explodisse para 90, talvez 90 e 600, para formar o bico de uma figura triangularizada e acabar depois retornando para o centro nervoso dessa congestão. Tem muita gente não entendendo exatamente o que está acontecendo com o Bitcoin, achando também que aquela corretiva da Nasdaq é só o prenúncio de algo muito mais impactante, gente falando em crash dos Estados Unidos. Gente, ontem eu fiz uma análise aqui, agora eu estou no gráfico da Nasdaq, porque como a Bitcoin já está indo ali para um market cap de 2 tri, a BTC se comporta basicamente com um market cap com esse nível de capitalização. A BTC se comporta muito como uma big tech, não tem como negar. Eu fiz uma análise ontem. Vocês precisam entender uma coisa. Primeiro, a Nasdaq já corrigiu quase 16%, 15 ponto alguma coisa. As últimas três corretivas, eu estou no gráfico semanal da Nasdaq, as últimas três corretivas ficaram entre 15% e 17%. Olha aqui, a grande corretiva lá de 23 ficou em 14%, depois a última grande corretiva, aquela de meados de 24, ficamos em 17%. E essa corretiva até agora, do topo ao fundo, está em 15%, 16%. O que eu quero pontuar para os senhores é o seguinte: a Nasdaq está dando vigência aqui, é uma ampla canaleta virtual de alta, não tem como negar. O endividamento público americano, eu já vou falar dos fatos, mesmo com os cortes nos gastos federais, o DOGE do Elon Musk lá, o Departamento de Eficiência Governamental, não conseguiu impedir que os gastos federais batessem um novo recorde nos Estados Unidos. Gente, os Estados Unidos estão gastando inacreditáveis 44% do próprio PIB. Os Estados Unidos estão gastando basicamente quase a metade de toda a riqueza produzida pela nação. Isso é uma espiral da morte completamente. Eles chegaram num ponto sem retorno. Então, vocês precisam entender que quem financia os Estados Unidos, a máquina de guerra norte-americana, é a impressão de riqueza. E não existe outro catalisador que impõe a expansão do market cap do Bitcoin que a impressão desenfreada de riqueza. Por isso que eu mostro diuturnamente para os senhores a expansão do M2 norte-americano. Isso aqui vai para patamares inimagináveis. Na madrugada de... Hoje é quinta-feira, na madrugada de segunda para terça, o Congresso americano deu mais um cheque em branco para o executivo americano, para a gestão do Trump, gastar sem limite até setembro. Então vocês podem acrescentar mais 2 trilhões nessa dívida pública norte-americana. Então não é 37 tri, está indo para 39, quase 40 tri. Esse é o maior catalisador da expansão do market cap da BTC, a expansão do M2. Vocês não estão entendendo. Essa crise fake aí que os players Wall Street estão combinando com o Departamento do Tesouro é só para baixar a taxa básica de juros por um tempinho, rolar a dívida, rolar
os 9 trilhões que vão vencer da dívida pública americana durante 2025, depois a pauleira vai torar de novo. Não, vocês precisam entender o seguinte, não há como, matematicamente, não há como o establishment financeiro deixar Nasdaq e S&P 500 sangrar muito mais do que já sangrou, porque haveria um descompasso entre o volume da dívida, que está indo para 40%, até o final da gestão do Trump, o endividamento público norte-americano vai passar de 50 trilhões. Nasdaq e S&P 500 não pode ficar valendo muito menos do que isso, gente. Vocês conseguem entender? É porque tem muito subprotozoário, mineral, gente que ainda vai precisar de 3 bilhões de anos para ter 2 neurônios. Eles não conseguem... A quantidade de economistas até que eu respeito, que ficam falando, eu estou assustadinho com o market cap da Nvidia, que foi para 4 tri, eu estou assustadinho com as 7 magníficas, que valem 20 e tantos tri. Gente, vocês não precisam ficar assustadinhos com medo do bicho papão, porque o market cap das 7 magníficas está indo para 20 e pouco, 30 tri. Isso não tem que assustar. Vocês têm que se assustar com a dívida norte-americana, que não tem a menor condição de não ir para 50 tri nos próximos 2 ou 3 anos. É isso que deveria assustar os economistas. Só que eles parecem, em se tratando de endividamento público norte-americano, eles parecem que o cérebrozinho desses economistas parece que colapsa na hora que a gente fala do endividamento público norte-americano. Eles sabem que eles não têm como... E, em última análise, gente, para aquele endividamento público continuar subindo, a única... Porque, em última análise, quem vai bancar aquilo lá é o mercado de renda variável, que tem que encontrar... Eles precisam alimentar a criação de um ente fictício que, teoricamente, seja capaz de absorver aquela inundação de títulos que eles vão ter que fazer até o final de 2025. Eles têm que rolar 9 trilhões da dívida. Então, tem que haver algo proporcional àquela montanha, gente. Vocês precisam entender que não existe nenhum ente no planeta Terra rico o suficiente para comprar 9 trilhões do endividamento público americano até o final de 2025. Ainda mais depois que o americano deu um freeze, congelou as reservas cambiais russas, nem o chinês mais quer treasury americano. Os sauditas não querem. Os russos não querem, por razões óbvias. O americano deu um freeze nas reservas cambiais russas. E vocês precisam entender o seguinte. É necessário que o establishment financeiro engordem essa estrutura de corporações privadas na mesma proporção com que eles aumentam e expandem o seu endividamento. E a única maneira de... o que vai acontecer com essa mega rodada de rolagem da dívida pública americana? Eles vão basicamente inchar o balanço patrimonial do Fed, eles vão fazer um Zé com Zé. O Departamento do Tesouro vai emitir esses 9 trilhões em novos títulos para poder rolar os títulos que estão vencendo. E quem vai acabar comprando toda essa porcaria é o próprio Federal Reserve inchando o seu balanço patrimonial, porque ele tem a prerrogativa de imprimir dinheiro. E aí o que vai acontecer com o M2? Vocês vão lembrar desse vídeo, tá? Vocês vão lembrar desse vídeo. Até o final de 2025, isso aqui, ó, o M2 norte-americano vai estar se aproximando de 27, 28, talvez até 30 trilhões. Na última paulada de expansão, que foi em razão da pandemia, o M2 americano saiu de 15 trilhões e foi buscar 21 trilhões. Só que agora, meus amigos, vocês vão me desculpar, 8, 9 trilhões vai ser só arrancada. Isso aqui só vai parar em 30 tri. Na seara fática, Bitcoin mudará completamente os mercados imobiliários e as taxas de juros. Bitcoin vai se apropriar do prêmio
que a sociedade ocidental, principalmente zona do euro e americana, surfaram durante décadas, vai se apropriar do prêmio de valorização do mercado imobiliário. As pessoas costumavam possuir e investir em imóveis por causa do seu valor utilitário, porque teoricamente um bem imóvel deve ser, ele é o ativo mais precioso das nossas vidas, ou pelo menos deveria ser o ativo que a gente deveria perseguir de forma mais insana, porque a faixa de conforto térmico da nossa espécie, Homo sapiens sapiens, que fica ali entre 20, 21 graus e no máximo 28, 29 graus, nenhuma espécie tem uma faixa de conforto térmico tão limitada. Então, não há opção para a nossa espécie. Nós precisamos de abrigo, fora as outras necessidades de higiene, pá. Então, em termos de demanda, vocês hão de concordar que dos mais de 8 bilhões de seres humanos que vivem no planeta, todos eles precisam de abrigo. Então, é um dos poucos ativos que ostentam demanda absoluta. Só que a oferta é um outro problema. Basicamente, possuir imóveis por causa da sua utilidade, que é caracterizada pelo fato de que você precisa morar num imóvel ou num abrigo. Hoje, no entanto, eles servem como também um principal ativo de armazenamento de valor, justamente por conta da demanda absoluta e da oferta que não cobre a demanda. Então, mesmo na Espanha, é só ver o preço um Airbnb aqui em Marbella no inverno. Você não consegue um Airbnb por menos de 180 euros em Marbella por dia. No verão vai fácil para 450, 500 euros por dia. Mesmo nas regiões menos valorizadas, porque Marbella não tem exatamente uma região desvalorizada, né? Para você, mal comparando, vamos para Madrid, que existem bairros perigosos, mas não se comparam às favelas do Rio de Janeiro. Mas mesmo nos bairros perigosos, que são verdadeiros prédios que parecem aquelas coabs lá de São Paulo, mas não é favela, esses seriam os bairros mais perigosos de Madrid. Um Airbnb em Madrid também não é barato. Você não consegue nada por menos de 80 euros ou 100 euros por dia, mesmo nos bairros mais perigosos. O que eu quero dizer com isso? O imóvel, durante muito tempo, foi também usado como um ativo para armazenamento e preservação do valor, porque a base e a expansão monetária no pós-guerra também, principalmente depois que o Richard Nixon fez o despegue do dólar em relação à onça de ouro, basicamente os imóveis se transformaram no grande ativo de preservação e armazenamento de valor, mas isso está prestes a mudar dramaticamente. Está acontecendo uma revolução silenciosa em que mais de 330 trilhões de dólares, que hoje é o market cap dos imóveis no mundo, 330 trilhões de dólares, pelo menos 50% de toda essa riqueza vai migrar para o Bitcoin. Por que isso vai acontecer? Porque o Bitcoin ostenta características únicas: portabilidade, divisibilidade, durabilidade, fungibilidade, liquidez, resistência à desapropriação, ausência de custo de manutenção. E outra, também vai acontecer uma revolução no mercado imobiliário por conta da chegada da AI. Hoje os imóveis são caros porque, primeiro, que não se pode construir em qualquer lugar, tem que respeitar normas ambientais, o custo de construção ainda é caro, enfim. Só que a AI vai baratear isso tudo. A AI vai baratear também o custo de transformação do solo urbano. Ou seja, todas essas características dos imóveis que fizeram com que eles apreendessem boa parte dessa característica de armazenamento de valor vai ser consumida pelo Bitcoin. Então, os imóveis hoje também são uma forma padrão de garantia nesse sistema financeiro global. Dificilmente um banco aqui em Marbella, um Santander, um Sabadell, negaria um empréstimo se você garante ele com imóveis. Mas isso também vai mudar. O Bitcoin vai assumir essa função. Hoje já é possível entrar numa Aave ali, bloquear os seus Bitcoins e pegar o USDT ali na hora.
você faz o supply numa pool de lending e borrow na Aave, bloqueando com Bitcoin, você consegue um empréstimo em USDT, você faz o borrow de USDT pagando menos de 10% ao ano de juros. É melhor do que fazer uma hipoteca nos Estados Unidos, tem que pagar taxa disso, taxa daquilo, com certeza sai mais de 10% ao ano. Então, todas as características que os imóveis ostentavam em termos de demanda absoluta, utilidade, vai ser tudo apropriado pelo Bitcoin. E toda essa reserva de riqueza global que os imóveis ostentam hoje, 330 trilhões, em menos de uma década e meia, tudo isso vai se reverter em favor do Bitcoin. É o que diz esse analista aqui nessa reportagem muito interessante no site oficial da Nasdaq, nasdaq.com. Esse movimento também já está sendo percebido por grandes players bancários americanos que hoje começam a enxergar no Bitcoin um colateral muito mais interessante que os imóveis. Porque os imóveis, gente, em última análise, é uma encrenca você aceitar um imóvel como garantia. Porque o imóvel pode ser invadido, o imóvel pode ser incendiado, como na Califórnia, o imóvel ele sofre depreciação. Você faz uma reforma, eu estou fazendo a reforma no meu apartamento aqui em Marbella. E daqui a 10, 15 anos tem que reformar de novo. Então o imóvel é uma encrenca e o Bitcoin não é essa encrenca. O Bitcoin ele vai se apropriando da expansão monetária de uma forma muito mais agressiva. E o Paolo Ardoino, CEO da Tether, fez uma estreia num summit na Cantor Fitzgerald Global Tech, que é uma conferência de alta tecnologia nos Estados Unidos, bombástica. Ele explicou por que eles saíram da jurisdição americana, mas continuam atuando ali. Eles colocaram a sede fora, eles levaram a sede para as Bahamas, se eu não me engano. Eles disseram que passaram um inferno com aquela operação Joke Point 2.0 dos democratas. Eles foram investigados pela CFTC, eles foram investigados pelo regulador financeiro de Nova York, eles foram investigados pelo Departamento de Justiça Federal norte-americano e agora eles estão considerando retornar para os Estados Unidos, porque eles basicamente, a primeira investigação contra a Tether, para quem não sabe, porque quem está entrando no mundo agora não conhece muito bem a história da Tether. O dólar Tether surgiu de uma necessidade dos guris lá, dos donos da... Quem fundou a Tether foram os mesmos donos da Bitfinex. Foi uma necessidade de criar um par dolarizado nas CeFIs que pudesse também ser um token que pudesse migrar de forma on-chain e que respeitasse as necessidades dos volts de arbitragem. Porque o que empresta liquidez para as CeFIs, muita gente se esquece disso. O que empresta liquidez para as CeFIs são os volts de arbitragem. Então, se a ADA está sendo negociada com um desconto ali de centavos numa determinada CeFi, são os volts de arbitragem que vão igualar o preço da ADA na Bitfinex e da ADA lá na Binance ou na Kraken. Só que a necessidade, porque os volts de arbitragem eles precisam recompor os seus wallets na Binance, na Bitfinex, na Kraken. A necessidade de transferência de dólar de uma exchange para outra e a inviabilidade disso ser feito em finais de semana acabou obrigando a Bitfinex a criar o Tether, que acabou virando a maior stablecoin do planeta. Agora, é interessante que eles foram investigados, porque supostamente não teriam lastro, eles já provaram que tem muito mais lastro do que os Tether em circulação. Eles foram investigados por permitir que maus atores, né, promovessem lavagem por meio do seu token emitido, o SDT, principalmente na rede Tron. Hoje eles têm um grande acordo com a Tron, que eles podem dar freeze em determinados public address, se for comprovado que são maus atores, que estão fazendo uso da Tether como lavagem. Enfim, eles passaram o inferno e ainda estão vivos. Foi uma apresentação muito interessante porque prova a resiliência da indústria. Se hoje existe uma grande ponte fiduciária entre o mundo cripto e o sistema bancário, principalmente norte-americano, isso se deve à Binance e aos guris da Tether e da Bitfinex.
Eles peitaram o sistema. Se hoje a gente encontra esses dutos legais hoje de transferência de cripto para fiat, hoje facilmente eu posso converter Bitcoin para minha conta aqui no Santander de Marbella, em qualquer valor que eu queira, e o dinheiro está na minha conta no Santander no mesmo dia, o que era virtualmente impossível há poucos meses atrás. Eu lembro que aqui, assim que eu cheguei na Europa, eu tentei fazer uma transação um pouco mais alta na Binance e simplesmente o Santander devolveu o depósito da Binance. Depósito acima de 100 mil euros não é assim, tu tem que dizer o que tu fazia no Brasil, blá, 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 aquela palhaçada toda. E isso que eu tinha basicamente feito toda a minha mudança do Brasil para a Espanha pelo Banco Central, vendi o meu apartamento no Brasil pelo Banco Central, com tudo que eu tinha declarado, basicamente botei o meu domicílio fiscal aqui, tudo certinho, e tive que mostrar a origem de recurso, tudo, e até eles aceitarem o depósito. Ou seja, hoje é muito mais fácil. Hoje o marketing em criptoassets existe muito em função da Tether. As pessoas não valorizam esses desbravadores. O mundo cripto deve muito ao CZ da Binance, deve muito a esses guris da Tether, porque eles abriram as picadas numa floresta escura. Se hoje existe essas autopistas, foi graças a essa gurizada que basicamente enfrentou tudo, enfrentou os reguladores, enfrentou investigações, gastaram muito dinheiro, e se hoje a gente tem um marco regulatório aqui na União Europeia, se a gente tem um presidente crypto-friendly, é muito em função da coragem dessa gurizada, por isso que eles merecem ser multibilionários. E o par ETH BTC atinge a mínima de 5 anos. Traders dão conta de que provavelmente a gente está próximo de uma grande rotação em direção às altcoins. Por isso que eu falo, gente, a dominância não vai ficar nesse patamar de 60% a 61% por muito tempo. A dominância chegou a bater 62%. Gente, vocês podem ter certeza que na próxima pernada de alta da BTC, muitas altcoins vão triplicar, quadruplicar de valor. Não haverá uma janela segura de embarque. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 categorias: conservadora, moderada, agressiva. E em cada categoria eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar neste ciclo. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Departamento de Eficiência Governamental do Elon Musk não consegue impedir que os gastos federais americanos batessem um novo recorde. Basicamente é isso que vai levar o Bitcoin para $1 milhão. Basicamente, só em fevereiro, o governo federal americano gastou inacreditáveis 603 bilhões. Gente, o governo federal americano está gastando quase 10 trilhões de dólares por ano. Isso é metade do PIB. E o que foi destruído e o que acabou ganhando nessa mega liquidação de Wall Street? Gigantes de tecnologia, bancos, companhias aéreas derreteram. Tesla derreteu 36%, Nvidia caiu mais de 20%. Agora, quem ganhou? Ações de corporações ligadas à defesa, insumos militares, serviço público e assistência médica. Em média, essas ações subiram 12%. Agora, quem derreteu forte foram as gigantes de tecnologia e os bancos. Gente, vocês podem ter certeza que o sistema vai salvar todas essas que colapsaram. Elas basicamente impuseram esse dump na Nasdaq. Vocês podem ter certeza que o establishment financeiro vai começar a maior rodada de impressão de riqueza da história, e vocês precisam estar embarcados. Rússia apresenta demandas para negociações com os Estados Unidos sobre a Ucrânia. Basicamente, a Rússia está falando mais do mesmo. Eles querem uma exigência de que a Ucrânia, Kiev, não entre na OTAN. Eles querem a absoluta ausência de tropas estrangeiras na Ucrânia. São as exigências semelhantes àquelas apresentadas ao Joe Biden quando a guerra começou. Ou seja, nada de diferente. Os Estados Unidos já ponderaram todas essas exigências
nesse acordo de cessar-fogo. Só falta agora a Rússia dar o ok para essa guerra terminar. Não esperem a guerra terminar para vocês se posicionarem. Não esperem a faixa de Gaza virar uma Riviera do Oriente Médio para vocês se posicionarem. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão pagar mais de 150 mil dólares num Bitcoin. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, Polkadot, Kusama, Avax e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.